Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era ali que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia, e chegou uma mulher da Samaria para tirar a água. E Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesmo lhe pedirias, e ele lhe darias água viva. A mulher disse então a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também os seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse Jesus: acredita, minha mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que o adora devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse então a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse Jesus: sou eu quem estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças da catequese, mais uma vez nos alegramos, nos orgulhamos por vocês fazerem parte da caminhada da catequese de nossa paróquia. Desejamos que seja um ano maravilhoso, que seja um ano de muitas descobertas, que seja um ano de muito crescimento de fé. Obrigado aos nossos catequistas, a catequese também de nossa paróquia, por assumir também esta missão de ser apoiadores dos pais neste processo de educação na vida cristã. E este compromisso entre família e igreja, nós temos um compromisso muito grande, que é aumentar a consciência do discipulado, do nosso discipulado, do seguimento de Jesus, que
Quando tivermos ainda mais consciência da importância desse discipulado, perceberemos o quanto somos importantes na caminhada da igreja, na caminhada da nossa paróquia. Por isso que Deus abençoe a missão de vocês catequistas, de vocês crianças, de vocês pais e responsáveis nesta empreitada. Estamos no tempo da Quaresma. Todos os dias a liturgia da palavra traz inúmeros questionamentos sobre inúmeras coisas e que tem esta missão de provocar em nós uma mudança, provocar em nós um questionamento de como está a nossa missão cristã. Se o tempo da Quaresma, onde nós vivenciamos, não provoca esta mudança, eu tenho que repensar como é que eu estou me preparando neste tempo da Quaresma. Porque a cada dia as leituras trazem uma grande reflexão que nos provocam este sentimento de mudar. Do jeito que está, não está certo, preciso mudar, preciso estar mais coerente com a minha missão, preciso entender mais quem é este que eu estou seguindo. Jesus sempre deixou muito claro o perfil de seguidor que ele queria. Por isso ele sempre foi muito duro, foi muito correto e sempre foi muito direto nos seus questionamentos. Quer ser meu discípulo? Aqui está a proposta do discipulado. E aí as pessoas dizem sim ou não neste itinerário de seguimento de Jesus. E hoje nós vemos e meditamos uma leitura bastante conhecida, chamamos o encontro de Jesus e a Samaritana. Gosto muito do Evangelho de João. O Evangelho escrito por João, ele traz muito simbolismo, ele traz muitas características que os outros três não trazem, e que além de passar uma mensagem que está escrita, ele também revela uma simbologia que está por trás daquilo que ele escreveu. E este Evangelho da Samaritana traz muitos simbolismos. Infelizmente eu li o mais breve, né? Por mais que foi longo, né, esse Evangelho, mas tem uma opção de ler o Evangelho mais longo. Ele tem algumas características, algumas informações a mais, mas que eu trago também na reflexão. E este Evangelho, ele parte de uma pergunta. Não só o Evangelho, toda a liturgia da palavra traz uma pergunta para nós. Nós temos sede do quê? Do que nós temos sede? Do que nós temos desejo? Onde nós buscamos alimentar este nosso desejo? Onde nós buscamos saciar a nossa sede? O questionamento do Evangelho e das leituras de hoje é isso. Com que nós nos alimentamos? Jesus se depara num trajetório com os seus discípulos, andando pelos arredores de Jerusalém, e agora ele está num terreno bastante complicado, Samaria. Samaria, por mais que o povo também era judeu, eles eram um povo extremamente discriminado pelos demais judeus. O povo samaritano não era bem visto pelos judeus, por isso eles viviam à parte. E Jesus estava neste contexto, estava neste cenário com os seus discípulos, e ali se encontra com uma mulher. Primeiro que eles descansaram, pararam para descansar à beira de um poço, e os discípulos vão até um vilarejo para comprar comida. Jesus fica ali e de repente vem uma mulher samaritana buscar água no poço, e Jesus conversa com esta mulher: dá-me de beber, quero água, estou com sede. Qual que é a primeira reação da mulher? Você sabe com quem você está falando? Você sabe, você não é judeu? Se você fosse de fato um judeu, você saberia muito bem com quem você está conversando. Imagina, se já existia um preconceito entre judeu e samaritano, imagine entre um judeu e uma samaritana, mulher. Além do preconceito do samaritano, tinha um preconceito das mulheres também. Aliás, hoje parabéns às nossas mulheres, né? Dia Internacional da Mulher. Queremos parabenizar a importância de cada uma de vocês.
E hoje o Evangelho traz isso também, o diálogo de Jesus com uma mulher samaritana, carregado de preconceitos, carregados de um estigma muito grande, mas Jesus interage com esta mulher. Qual que é a reação dela, que já apanhou tanto na vida, já apanhou tanto inclusive dos judeus? Você sabe com quem você está conversando, você está arranjando problema para você. E ainda está pedindo para beber água. Mas Jesus interage com ela, dizendo assim: se você soubesse com quem você está falando, Jesus devolve a pergunta, né? Primeiro ela fala: você sabe com quem você está conversando? Eu sou uma samaritana. Agora Jesus faz o mesmo questionamento: se você soubesse com quem você está falando, você é que pediria da água viva para saciar a sua sede. Este poço que você pega água é um poço que mata apenas a sede física. Daqui a pouco você vai ter sede de novo e vai querer tomar novamente água. A água que eu ofereço é a água viva, aquela que alimenta a alma, alimenta o espírito. E é por isso que Jesus aqui traz vários símbolos para fazer este nosso questionamento: do que nós temos sede? Onde que nós buscamos saciar a nossa sede? Jesus, neste Evangelho, mostra um novo poço. Ele é este novo poço, onde nós devemos buscá-lo para saciar a nossa sede. E aí continua a conversa. João ele é bastante detalhista nas suas histórias, e até cômico inclusive em algumas partes, porque aí tem um diálogo entre ele e a mulher. Mas a mulher vai falar assim: como é que você pode me dar água se você não tem nem balde aí para buscar água? Que água que você vai me dar se você não tem nem cântaro? Aí começa esta conversa entre Jesus e a samaritana, e Jesus falando desta água viva que Ele é, do alimento que Ele pode nos fornecer. De repente ela vai dizer assim: mas então me sacia, quantas vezes que eu tenho que ficar indo e voltando buscar dessa água, assim pelo menos você me ocupa tempo e esforço, não preciso mais ficar indo e voltando levar água, e agora pelo menos você me sacia desta sede. Olha como nós nos encaixamos nesse cenário por vezes. Jesus está sendo bastante claro nas suas respostas, e a gente tem dificuldade de entender o que Deus quer de nós. E este exemplo da samaritana é o nosso exemplo de não entendermos o que Deus quer de nós. E aqui Jesus continua este diálogo. No outro trecho, que nós falamos que é o evangelho mais longo, tem um outro detalhe que é muito importante. Em determinado momento da conversa, Jesus fala assim para ela: vai lá chamar teu marido, vai lá chamar teu marido para nós conversarmos. Aí ela ficou sem graça. E falou assim: eu não tenho marido. E qual foi a resposta de Jesus? Eu sei muito bem que você não tem marido, você já teve 5. Eu sei que você não tem marido, você já teve 5. E esse que você tem agora também não é legítimo. Jesus amado, Jesus não está falando de relacionamento familiar. Jesus não está falando de união entre mulher e homem. Mas Jesus está falando das nossas escolhas. Olha o que nós falamos no começo. Você tem sede do quê? Aonde você busca saciar a sua sede? E lembra que eu falei que João, quando escreve, ele é bastante detalhista e usa muito dos símbolos. Se Jesus, ao questionar a samaritana, falou que já teve 5 maridos e o 6º ainda é ilegítimo, 5 mais 1 é 6. 6 mais 1 é 7. 7 na Bíblia, e principalmente nos escritos de João, representa a totalidade, a manifestação de Deus. As coisas mais importantes e perfeitas
são descritas pelo número 7. E aqui Jesus vai dizer: os seus 5 maridos, né, não deu certo, o 6º é ilegítimo, porque o 7º, este sim é o correto, este sim vai transformar a sua vida. Você vai mudar a direção do seu poço, você vai mudar a direção da sua caminhada, porque agora você encontrou o verdadeiro poço que sai água viva, e aqui sim vai alimentar a sua alma, o seu espírito. E aqui também tem mais uma coisa muito simbólica: que ela faz? Ela joga fora o balde, joga fora o cântaro e desce alegre para falar para os amigos, para falar para os demais, para falar para os familiares daquilo que ela acabou de viver. Primeiro ela reconhece: você é um profeta, você falou as coisas certas da minha vida que ninguém sabia. E por isso ela larga a vida antiga, joga fora o seu balde e vai anunciar. Esse é o compromisso que nós temos quando encontramos a água viva, quando encontramos o sentido da nossa caminhada. Nós compartilhamos, nós condividimos com os demais, e foi isso que ela fez. Foi ao encontro das outras pessoas e ali anunciou: eu encontrei o Cristo. Venham conhecer também. E eles foram. E aqui mostra a importância do testemunho, do discipulado, viu, crianças? Do discipulado. Vocês são chamadas a não guardar para vocês apenas a alegria do conhecimento de Jesus, mas somos chamados a compartilhar, principalmente em casa, com os irmãos, com os pais, com os familiares, da alegria de conhecermos mais de perto Jesus. Foi isso que essa samaritana fez, foi isso que ela passou para os demais, e os demais foram ao encontro de Jesus. E quando encontraram com Jesus, perceberam tudo aquilo que a samaritana tinha falado. E tanto é que eles também fizeram uma profissão de fé muito bonita. Eles falaram assim: até agora nós estávamos com a imagem que você falou para nós de Jesus, mas agora nós também conhecemos este Jesus. Por isso pediram para Jesus permanecer lá naquele território, e Jesus de fato permaneceu por mais 2 dias. Olha quanto simbolismo temos neste trecho do Evangelho de João, e quantos ensinamentos que nós temos para a nossa vida cristã. Que de fato estes questionamentos do tempo da Quaresma nos ajudem a sermos melhores, nos ajudem a redescobrir a alegria de seguir a Cristo, de estarmos mais conscientes deste tesouro que nós temos em nossos corações, de estarmos com Jesus conosco e não queremos Ele apenas para nós condividimos com as pessoas. Este é o pedido de Jesus para cada um de nós. Este deve ser um ensinamento para a nossa catequese quaresmal neste período de preparação. Que Deus nos ajude, fortaleça nosso coração, a nossa missão, enviando também os nossos catequizandos nesta missão tão bonita, cheia de aventuras, e que com certeza vamos precisar muito do entusiasmo e da dedicação de vocês e de cada um dos pais e responsáveis e da comunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.